Fala, meu povo, 6 horas e 31 minutos aqui no Brasil, quando começo a gravar este episódio, segunda-feira, 15 de agosto de 2022, dia da Assunção de Nossa Senhora, muito show de bola, enfim, para nós católicos. Vamos lá, o dia hoje foi, graças a Deus, bem corrido, bem interessante. E quero agradecer a minha turma do cursinho, que é assim, eu dou aula em cursinho, para quem não sabe. Aliás, para quem não sabe, eu sou formado em algumas coisas. Sou formado em odonto, sou formado em direito, sou formado em teologia, tenho especialização e mestrado em direito e dou aula em alguns lugares aí da vida. E num dos cursinhos da vida que eu estava ministrando aula hoje pela manhã, quero agradecer essa minha turma, porque algumas pessoas vieram falar comigo depois da aula, dizendo que ouvem ao meu podcast se eu era eu. É lógico que eu sou eu, muito bem, que coisa, mas agradeço, não sabia que tanta gente ouve aqui, e isso é muito legal mesmo. Falo porque assim, quando eu postei aqui como eu gostaria de saber quem é que ouve isso aqui, eu acabei descobrindo, por exemplo, que esses meus alunos ouvem, e agradeço a vocês por isso. Enfim, e aí à tarde tive que preparar umas peças processuais. Para quem não sabe, eu sou advogado com a OAB válida, enfim, aqui em São Paulo. E eu tenho que trabalhar, né? Tenho que trabalhar. E depois tive aula com meu querido amigo e personal trainer, o Maurão. E muito 10, muito legal. Então vamos lá, preciso, P-R-E-C-I-S-O, preciso dizer que autoafirmação é tudo nessa porra dessa vida, né? Aí vocês vão dizer, por que você está dizendo isso? Porque às vezes, para você entender alguma coisa, você tem que destruir a imagem de outro. Isso é muito 10, e assim eu descobri hoje que tem pessoas que estão ouvindo aqui ao meu podcast e sem querer eu já sei quem são, então assim, eu não vou dar nome porque eu não vou dar ibope para ninguém não. E vou repetir o que eu já venho dizendo há tempos aqui no podcast, agora com muito mais categoria. O que eu digo? Não quero saber de ninguém que tenha a ver com educação física, tanto é verdade que meu último ex, ele era da educação física, tô pouco me fudendo pra galera da educação física. Mas sabe, isso é mal, não tô, assim, tô generalizando no sentido de não pego ninguém de academia, não, se você já me seguia no outro podcast, você sabe muito bem, sabe melhor do que eu, que assim, de academia eu tô fora. A gente de academia só peguei um instrutor uma vez, lá da extinta Santana Ativa. Eu até contei isso lá no outro podcast, que eu já tinha mais tempo, e expliquei, mostrei para vocês como é que era a situação. Mas é a vida, isso é muito bom. E assim, não fico com ninguém de academia, e assim, e hoje eu pude ter essa plena, máxima, absoluta, total e irrestrita certeza. Mas por que você está dizendo isso? Porque às vezes as coisas vêm ao seu encontro muito mais fáceis, do que a gente possa imaginar. Então assim, para mim, nada contra. Quem gosta da galera de academia, parabéns. Fiquem cada um com o seu gosto. Como eu digo sempre, gosto é que nem cu, cada um tem o seu. E é isso mesmo, e esta é a vida, e isso, e bola pra frente, é assim que funciona. Eu nunca quis e não quero, e não procuro ninguém de academia, e de boa, vamos repetir, vamos, eu tive 2 crushes, tive por um erro crasso, grave, total e absoluto do destino, que hoje eu pude colocar isso, assim, enterrar e colocar uma pá de cal por cima, assim, certíssima. Ponto para mim e ponto para todos nós. Por quê?
Não vou explicar aqui, porque não vem ao caso explicar, que aqui muita gente está ouvindo e está chegando aí em lugares que eu nem imaginava que eu estou chegando, enfim, mas eu estou chegando. E então, de boa. Para mim, assim, aliás, depois eu tenho que falar um treco aqui para a Patrícia, minha querida amiga, e dizer, meus queridos, autoafirmação é tudo. Para você querer, vamos dizer assim, destruir a imagem de alguém frente a outras pessoas, você não precisa falar nada para ninguém, assim, simples. Agora eu vou falar de mim. Eu não vou destruir a imagem de ninguém falando mal ou falando besteira a respeito das pessoas. Ponto final. Por que eu estou dizendo isso? Porque chegou no meu ouvido e não foi nem por ninguém, tanto que assim, eu nem olho para ninguém na hora de fazer os meus exercícios, minhas coisas na academia. Tô cagando tô cagando uns 10 quilos para essa situação. E de boa. Então assim, na hora oportuna eu vou explicar, aí eu vou expor aqui direitinho tudo como manda o figurino, mas por enquanto não. Por que não? Porque aqui, repito, está sendo ouvido por muita gente, até mais do que eu imaginava. E isso é muito é legal, agradeço de coração a todos, mas é muito interessante porque é nessas horas que a gente entende muita coisa. É difícil de explicar em poucas palavras sem falar exatamente o que aconteceu. Não aconteceu nada demais, tá? Só para vocês não ficarem preocupados aí com a situação. Não procuro ninguém, tô de boa, tenho apenas um crush na vida, que é um menino lá do PET, e assim será, de boa. E assim, mais ainda, não tô precisando de ninguém, nem de macho, nem de fêmea. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Graças a Deus eu sou um cara independente e já estou aí com 95 anos nas costas, então eu não preciso me preocupar com isso de coração, não preciso mesmo. Então, assim, claro que eu não gostaria de, morrer amanhã e sem ter amado e sem amar, mas de academia, velho. Mas de academia eu tô passando longe, mas muito longe, e agora mais ainda, tanto que não merece nem que eu perca meu tempo olhando para ninguém de academia. Ninguém, isso aí, desculpem, quem trabalha em academia, que ouve isso aqui, desculpa, cada um tem um gosto, pra mim não vira, velho, pra mim não vira. De coração, não vira mesmo. Mas você vai dizer, e o Rodrigo e o Pedro? Duas peças que para mim já estão devidamente abaixo da terra, com uma pá de cal devidamente jogada por cima, hoje mais ainda. Então, assim, muito de boa, mas muito de boa, mas muito de boa, mas muito de boa, mas muito de boa. Por quê? Porque a gente acaba ouvindo, percebendo, recebendo informação sem querer. Mas você ouviu alguma coisa? Não, eu recebi a informação mesmo. Tanto que assim, lá da academia só tem 4 professores com quem eu realmente falo. E, enfim, 3 personagens, que é o Maurão, o Renan e a minha querida amiga Soraya, que é minha amiga inclusive no Face, no Instagram e etc. E assim, o Yuri, que eu falei aqui várias vezes dele, assim, acabei me tornando amigo dele por conta dele ter me ajudado a não bater o carro num ferro que tem lá no estacionamento da academia. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu já contei aqui a história e aí acabei virando amigo dele sem querer, mas de boa. E até aí, assim, meu respeito e gratidão ao Yuri pelo que ele fez por mim. Senão teria batido o carro novinho, velho. Um carro na época, há uns 2 meses atrás, 3 meses atrás, novinho. E assim, desde então
Minha gratidão eterna ao Yuri, ele sabe disso e assim, vou continuar dizendo isso a vida inteira. E de resto, velho, eu tô cagando 10 quilos para os demais daquela academia. Como também pro meu ex, que já tentou me mandar mensagem, que já tá ouvindo isso aqui. Desculpa, não vira, velho, não vira. Educação física, professor de educação física, de academia, não, desculpa, não vira não. Nada contra, mas não vira. E assim, vou escrever isso depois lá no blog Realmente Escrito, que assim, por um erro crasso eu tive 2 crushes de academia, que hoje mais do que nunca eu deixo registrado, na festa da Assunção de Nossa Senhora para nós católicos, eu coloco uma pá de cal, mas bem cheia em cima disso tudo. E não precisa eu não preciso destruir a imagem de ninguém para ninguém. Eu destruo a imagem dos meus ex-crushes, derrapados, vamos chamar assim, que foi por um derrape. Eu destruo eu mesmo. Como? Colocando uma pá de cal em cima. Eu não preciso me autoafirmar em cima de ninguém, não. Mas tudo bem. De resto, na academia, como eu dizia, agora eu só falo mesmo com 4 professores. Não, 4? Não, 4 porque eu sou meio meu personal. Na verdade, falar mesmo são só 3. E meu querido amigo e personal trainer Maurão, que eu conheço ele desde antes de abrir a academia. Então assim, eu estava na outra academia antes dele ir para essa aí. E, nossa, eu conheço ele há muitos anos. E posso dizer, ele é um cara do bem. O Maurão é fantástico. E, assim, meu carinho especial à minha querida amiga Soraya, que é uma personal apenas hoje. Ela era professora quando entrei lá. E ao Renan, meu querido amigo, também, hoje papai de uma bebezinha fantástica e merece todo o respeito e admiração. De resto, minha gente, depois tem a Ju, me parece, é Ju, se bem me lembro. Aí sim. E não vou dizer o nome de um outro professor, porque esse daí só tem nessa academia, pelo que eu já vi. Mas assim, eu posso dizer que eu falo com ele desde quando entrei nessa academia, que era ele que fazia os meus planos no começo. Aí depois ele fez faculdade de educação física, foi contratado e hoje ele é professor da academia. Então assim, só isso. De resto, minha gente, se eu fosse viver de gente de academia, eu tava mesmo frito, horrivelmente frito. Então, de boa, gente, vamos combinar? Vamos. De hoje para adiante, neste podcast eu não falo mesmo, atenção, eu não falo mais mesmo, nem do crush número 1, nem do crush número 2, que foram os meus crushes por desastre, por derrape, por um erro de caminho, ponto, beleza? E é isso aí. E só falo agora do crush do Pet, porque até aí, assim, só ele basta, suficiente. Não procuro ninguém, não tô, assim, se tiver que acontecer alguma coisa de legal, vai acontecer quando tiver que acontecer, e se tiver que acontecer. Eu não tô caçando ninguém, não tô precisando de ninguém assim também, não. E é isso, acho que tá bom, né? Tá bom por enquanto. E assim, Patrícia, você, minha querida amiga, agradeço ao bom Deus do céu, mas muito agradeço muito ao Deus do céu que você finalmente, ou graças a Deus, sei lá, não está mais na academia. Por quê? Porque agora a coisa ficou mais tranquila, bem melhor, e me evita ficar falando de gente que não vale, velho, não vale mesmo. E agora esperar a próxima pesquisa da academia, que vai chegar no meu e-mail,
E aí, como dizia Bento Carneiro, o vampiro brasileiro interpretado pelo Chico Anísio, a minha vingança será maligna dentro dessa pesquisa de satisfação que eles colocam lá. Ai, gente, aí é que tá. Olha, às vezes eu penso, eu tô tão de boa, tô tão sossegado, tô tão tranquilo, que a informação chega na minha mão, a informação chega na minha mesa, vamos chamar assim, chega na minha mão, na minha orelha, sem eu ter procurado, sem eu ter questionado, nada disso, eu não fiz nada, chegou direitinho na minha orelha. Ai, que ótimo, que coisa linda. Então assim, Patrícia, obrigado por você não estar mais na academia. Deus te abençoe sempre, minha amiga. A gente continua falando por WhatsApp, pessoalmente e tal, mas vale o registro, vale deixar isso aqui devidamente registrado aqui no podcast, e vale o alerta que não falo mais. Aliás, basta vocês verem aí o que está lá no blog realmente escrito sobre os ex-crushes, e só vou manter o João, o Paulo, enfim, como vocês quiserem chamar, que é o menino do pet, que esse daí foi muito 10, foi muito fofo. Esse realmente é muito fofo, mas não tô caçando ninguém, de boa, mas de boa. Se tiver que acontecer alguma coisa, vai acontecer de boa. Se não tiver que acontecer, não vai acontecer. Beleza? Então é isso aí. Então acho que por enquanto tá bom. Valeu muito. É que agora eu tenho que tomar banho e tenho que ir lá pro estúdio pro programa que hoje vai ter, programa de rádio normal, 9h15 da noite. Dá para vocês ouvirem, se vocês quiserem, é claro, no sicbrasil.com, scbrasil.com, que é aquele sitezinho simples. Tem agora o meu site que eu vou também jogar a transmissão lá no Fábio. Não tem ainda, não posso te passar ainda. Tá em formação, desculpa, como tá em formação, não dá para eu passar ainda. Eu ia falar, mas ainda não, porque vai cair, tipo, esse site está aí em formação. Deixa eu ver, deixa eu aproveitar e ver que eu ainda tenho tempo. www. Nossa, velho, mas hoje foi a pá de cal que eu precisava na minha vida. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom mesmo, muito bom mesmo. Aqui, não, esse site está em manutenção, que está sendo arrumado, então não adianta eu passar nada ainda. Depois a gente fala sobre o site aí, o meu site particular, que eu vou jogar a transmissão da rádio lá também. Por enquanto fica no SIC Brasil, onde já está, e no Dial, e também nos aplicativos, e é isso. E é isso, gente. Desculpem o desabafo, desculpem esse post de quase meia hora. Deixa eu ver quanto tá. Tá 18 minutos, tá de boa. Mas eu precisava falar muita coisa aqui. E de boa, não estou procurando ninguém, não, só para deixar isso. Aliás, não estou procurando ninguém, vírgula, de academia, ponto. Se eu tivesse procurando alguém de academia, velho, eu iria contra todos os meus princípios que desde os meus 15 anos eu falava. Há 80 anos eu falo isso e vou continuar dizendo. Não procuro ninguém de academia, não procuro. Só peguei um cara só, e ainda assim só comi uma vez um cara que era um meu ex-instrutor da academia da extinta Santana Ativa há muitos anos atrás, e muitos anos atrás, e aí que eu vi que não é mesmo para ser, não é mesmo para ser. Era o que eu dizia, inclusive, para um professor que já sumiu, mas hoje é meu amigo no Face. E, enfim, deixa isso pra lá.
Precisava falar tudo isso? Precisava, porque tem muita gente ouvindo isso e até quem eu achava que não estava ouvindo, está ouvindo isso aqui. Então agradeço do fundo do coração, porque as informações chegam sem a gente querer. Sem querer. Nossa, velho. Bom, pelo menos eu pude descarregar os cachorros, ou descarregar não, soltar os cachorros aqui, porque foi muito 10. Ouvir o que eu ouvi da pessoa que me falou isso, e não foi o Mauro, tá? Antes que vocês pensem, o Mauro não falou porra nenhuma. O Mauro não falou merda nenhuma. Então, assim, quem falou alguma coisa não tem nada a ver com o Mauro, enfim, nada. Mas quem falou isso chegou na minha orelha, eu ouvi e quero que se fodam aqueles lá. São pessoas distintas, tá? E então a partir de agora, de hoje, de já, está colocada a pá de cal que faltava neste túmulo, se é que eu posso falar assim. Porque, nossa, velho, me deixou irado ouvir o que eu ouvi da pessoa que eu ouvi e do jeito que eu ouvi. Mas você ouviu de quem? A pessoa falou pra mim. A pessoa falou durante o treino, eu estava com o Maurão, e a pessoa falou para mim. A pessoa disse a mim aquilo que eu precisava ouvir. E isso valeu. Valeu muito. Valeu mesmo. E é isso. E no mais, é bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que eu chegar na academia e se eu bater de cara de frente com os professores de lá. Do contrário, nossa, não dependo de... Aliás, eu não dependia antes de abrir a academia lá em 2009 e não dependo hoje em 2022. 13 anos depois. 13 anos depois de abrir a academia, não dependo de ninguém de lá. E vou continuar sem depender. E a época lá em 2009, eu estava namorando naquela época o Ivan. Que o Ivan naquela ocasião, o Ivan ele não pensava ainda em fazer educação física. E aí vocês lembram da história do Ivan, não vou falar, não vou ficar aqui nem dando ideia. Muito bem. É isso, acho que eu soltei os cachorros da maneira como eu precisava. Agora é só tomar um banho e ir embora lá pro estúdio, pro programa que começa às 9h15, se Deus quiser. E quero, de coração, quero que se fodam todos os meus ex-crushes, exceto o do Pet Shop. Fora isso, todos eles, para mim, já hoje... 15 de agosto de 2022, festa da Assunção de Nossa Senhora para nós católicos. Eu quero que se fodam todos aqueles de lá. É isso, beleza? Então, não, falei tudo já, chega. Não vou ficar aqui falando mais coisas além do necessário. E é isso. Então, bola pra frente. Parabéns aos queridos e queridas, entre aspas, claro, da academia, com exceção dos professores. Aliás, tem a Vandinha também, minha querida amiga, desculpa, lembrei agora, uma professora fantástica que está lá desde o começo, que eu tenho o maior respeito e admiração a ela. Aí tá valendo. Então, agora sim, desculpa, eu tinha esquecido. Fechou, são os professores que tenho comigo no coração e que os respeito e os admiro sempre, muito e para sempre. De resto, quero que se foda. Por quê? Pelo simples motivo de que eu não tenho que me autoafirmar com ninguém, não. Eu sou o que eu sou, gosta, não gosta, paciência. Não tô aqui para agradar todo mundo. Aliás, tô aqui para agradar ninguém nessa terra. Tô aqui para viver e fazer a minha parte enquanto eu estiver aqui nessa terra. Quando eu morrer, quem vai falar comigo, quem vai tomar a frente é o bom Deus. Aí é outro caminho, é outra história.
É isso, chega. Falei, deixa eu ver, 25 minutos, gente. É um senhor desabafo. Nossa, desabafo não, porque eu não estou desabafando nada. Estou apenas colocando os pingos nos is e explicando, porque agora que eu sei, agora eu sei quem são as pessoas que estão ouvindo de lá da academia. Então aí eu posso falar sem medo de ser feliz. E você, meu ouvinte, que não seja da academia, não mandem mensagem chipando nada, porque de academia está, juro por Deus do céu, de academia está a academia, ou a situação da academia está devidamente terminada. Hoje foi a pá de cal que precisava para encerrar tudo isso. Belê? Então é isso aí, gente. Fiquem com Deus, uma boa noite e logo mais eu estou de volta, que agora eu tenho mesmo que ir lá para o estúdio da rádio para fazer o programa mais tarde. E é isso, fiquem com Deus, gente. Boa noite e obrigado sempre. E, de novo, não preciso me autoafirmar com ninguém, não. Eu sei bem o que eu quero viver na minha vida, não posso exigir que todo mundo queira viver o mesmo, mas eu posso sim procurar quem queira viver o mesmo que eu. Beijo para você, meu ouvinte, minha ouvinte. Um abraço por trás para quem curte, um abraço normal para quem curte também. E um beijo pro meu querido crush do Pet. Esse sim, esse vale a pena. Vale a pena. Pelo menos manter como crush. Ponto. E mais tarde eu tô por aqui. É isso, deixa eu ver que horas são, 6h57 já. Até chegar lá chego antes das 8h30, então dá sim. Então é isso, gente, uma boa noite, fiquem com Deus e até mais. E obrigado a todos os que ouvem aqui. E eu vou pôr aqui, lógico, num próximo post, a música não ia pôr Valesca Popozuda, mas foi o que me veio na cabeça enquanto eu fazia esse post aqui. Então, logo depois deste post, no próximo post, eu vou colocar a música da Valesca e vou dedicar a todos e todas que falam merda a meu respeito. Primeiro me conheça, depois você faz aí qualquer tipo de conceito. Não faz um pré-conceito. Não me conceitue antes de me conhecer. Depois que você me conhecer, aí você fala se você gostou ou não gostou. E aí eu vou ter o maior prazer de mandar você a merda, porque eu sou assim. Gostou, não gostou, paciência. A gente não tá aqui para agradar todo mundo. Nem Jesus agradou, que dirá a gente. Muito boa noite. E logo mais eu tô de volta, se Deus permitir.